Tome bastante cuidado com o que ouve antes de pegar no sono. Certas coisas podem atrair energias que não favorecem um repouso tranquilo. É o Adrian quem nos relata essa primeira história. Boa noite, Dom. Gostaria de compartilhar uma história com você. O acontecimento mais estranho que já vivi. Quando era pequeno, meus tios Helena e Ricardo tinham uma casa muito bonita, de onde se via praticamente toda a cidade. Ficava no alto de uma colina onde havia várias mansões antigas, e embora a deles fosse uma das menores, nós adorávamos visitá-los. Eles não costumavam receber muitas visitas, mas em aniversários dos meus primos, a família sempre se reunia. Me lembro vividamente do quintal, onde havia uma piscina que, com a vista da cidade ao fundo, era realmente algo de tirar o fôlego. Logo depois da piscina tinha um pequeno corredor e o terreno se inclinava, descendo em um barranco coberto de plantas verdes, que de longe pareciam grama, mas ao toque tinham uma textura densa, quase como as suculentas. O barranco terminava em um muro e depois continuava descendo até as casas da rua mais abaixo. Em um dos cantos do terreno, onde a propriedade dele se encontrava com a dos vizinhos, havia uma cama elástica que parecia esquecida há muito tempo, do tipo que fica cercada por uma rede de proteção. Além disso, estava coberta por uma lona, o que tornava o interior escuro e misterioso. Sob a cama elástica, o chão estava tomado por uma vegetação que cresceu com o tempo, indicando o abandono de anos. Na parte de cima, no espaço coberto pela lona e pela rede, parecia que tinham guardado alguns objetos. Eu ficava curioso para levantar a lona, subir na cama elástica e começar a pular. Supus que estivesse quebrada e por isso ninguém a usava. A casa vizinha, quase sempre silenciosa e apagada, parecia desabitada, mas me contaram que um casal de idosos vivia ali. Em uma dessas festas de aniversário dos meus primos, enquanto brincávamos de esconde-esconde, procurei me esconder pelos cantos da casa. Eu sempre era o mais aventureiro na busca pelos esconderijos. Cheguei até a subir no telhado em um momento daquela tarde, buscando os lugares mais improváveis onde ninguém pensaria em me procurar. Assim, na metade do jogo, me aproximei daquela parte do quintal. Ninguém ia até aquele canto. Pensei que o esconderijo mais radical seria me enfiar na cama elástica abandonada dos vizinhos. Ao chegar, senti vontade de me esconder embaixo da cama elástica. Me abaixei, mas lá dentro estava escuro demais. Uma intuição me alertou para não fazer isso, então subi para a parte de cima, sobre a cama. Movi algumas coisas que estavam guardadas, caixas de plástico transparente que usei para me camuflar. Mesmo que alguém chegasse a espiar ali, dificilmente teria coragem de entrar. Ninguém me encontraria lá dentro, e eu estava prestes a ganhar o jogo. Era o esconderijo mais ousado que já havia experimentado. E o tempo foi passando. Eu escutava à distância enquanto iam encontrando um por um, até que apenas eu permanecia escondido. Então, todos começaram a se unir para me procurar. Meu irmão, que me conhecia bem, foi o único que suspeitou onde eu poderia estar. Ouvi quando ele se aproximou chamando: "Eu sei que você está aí. Já sabia que viria para cá." Fiquei o mais escondido possível atrás das caixas, segurando o riso para não me denunciar. Ele chegou até a cama elástica e insistiu: "Já te encontrei, vem, sai daí." Logo depois chegou meu primo, o dono da casa, que era o responsável pela busca. Ele perguntou se eu estava ali, e meu irmão confirmou. Meu primo então falou que não era bom, que tínhamos ordens estritas para não nos aproximarmos daquele canto, muito menos cruzar para o terreno vizinho. Meu irmão me pediu novamente para sair, dessa vez falando sério, mas eu mal conseguia segurar a vontade de rir. "A gente já viu você! Está aí embaixo da cama elástica, vimos seus pés!" Assim que disseram isso, algo se mexeu. Eles saíram correndo, e eu percebi que eles não estavam olhando para mim na parte de cima, mas para algo embaixo da cama elástica, entre o chão e a lona, um espaço no qual eu jamais havia entrado. O que quer que fosse estava separado de mim apenas pela fina camada da cama elástica. Senti um movimento ali embaixo. Algo parecia se mexer, e eu ouvi o som abafado de um riso. Num impulso, rastejei para fora daquele canto e corri em direção ao meu pai e meu tio, que já vinham correndo ao meu encontro.
Lembro que meu tio me abraçou com força. Mesmo eu sendo grande, ele me pegou no colo e me levou para dentro da casa. Lá, ele me repreendeu severamente por ter ido até lá e me fez prometer que nunca mais faria isso. Foi então que percebi que meu irmão e meu primo estavam chorando e tremendo. Perguntei o que havia acontecido, mas eles não me responderam e nunca me contaram. Meu tio e meu pai continuaram observando a cama elástica como se procurassem algo, mas depois voltaram para dentro. Pouco depois fomos embora, e aquela se tornou apenas mais uma história estranha, algo sobre o qual ninguém falava, pelo menos por um bom tempo. Anos depois, meus tios e primos deixaram aquela casa e saíram da cidade. Quando retornaram 2 anos atrás, meu irmão e eu nos reencontramos com meus primos, depois de uma década. Todos já passávamos dos 20 anos e fazia tempo que não falávamos sobre isso. O reencontro foi alegre e, em um dado momento, perguntei se eles sentiam saudade daquela bela casa, com aquela vista espetacular que todos adorávamos. Eles me disseram que, na verdade, essa era a última coisa da qual sentiam falta. Na verdade, era um dos motivos pelos quais haviam insistido para que os pais se mudassem o mais rápido possível dali. Disseram que havia algo muito ruim naquela casa ao lado, algo que sempre tentava invadir a casa deles. Assim que mencionaram isso, percebi o desconforto do meu irmão. Ele nos pediu, quase implorando, que mudássemos de assunto, mas eu continuei perguntando. Não se lembra? Você também a viu? Insistiram comigo. Eu estava confuso. Não se lembra do meu aniversário quando você atravessou para a casa vizinha e se escondeu na cama elástica? Meu primo perguntou. Então ele olhou para o meu irmão e disse: Você nunca contou o que viu? O que nós vimos ali embaixo? Meu irmão balançou a cabeça em silêncio. Foi meu primo que começou a explicar. Ao lado viviam uns velhinhos que quase nunca saíam de casa, mas não era só eles que moravam lá. Eu, meu irmão e até minha mãe chegamos a ver uma coisa que saía debaixo da casa deles, andando pelo quintal durante a noite. Parecia uma mulher, ou algo parecido com uma mulher. Tinha o cabelo ralo, usava um vestido que a fazia parecer um fantasma. E por muito tempo achamos que era isso, um espírito. Mas hoje, eu já não sei mais. Talvez fosse alguma pessoa perturbada que vivia escondida ali e se aproveitava para comer a comida dos velhos enquanto eles dormiam. Ele continuou mais sério. E naquela vez que você entrou na cama elástica para se esconder, seu irmão foi atrás porque suspeitou que você estava lá. Quando ele chegou perto, viu algo se mover embaixo da cama. Ele te chamou, pediu que saísse, mas você ignorou. Depois fui eu. Ele me mostrou onde você estava, disse que te viu ali embaixo, mas eu não tinha certeza se era você. Peguei uma pedra ou qualquer coisa que estivesse por ali e a joguei para dentro. Então aquilo apareceu. Uma cabeça surgiu olhando diretamente para nós. Era ela, a mulher que vivia debaixo da casa. E naquele momento, eu a vi de perto. Corremos para buscar ajuda, porque sabíamos que você estava por perto e, para ser sincero, temíamos que ela tivesse te pegado. Depois disso, nos fizeram prometer que nunca contaríamos nada. Eu ri e perguntei ao meu primo por que eles teriam feito isso. Porque ela não deixava você sair, ele respondeu. Fiquei em silêncio, processando o que ele dizia, até que de repente a memória voltou. Lembrei que, ao tentar me arrastar para fora, umas mãos que surgiram debaixo da cama elástica, me agarraram pela perna. Lembro que gritei, chorei e pedi ajuda até ver meu tio se aproximando com meu pai vindo logo atrás. Recordo como consegui me soltar. Corri direto para os braços do meu tio, que me segurou com força, apesar de eu já ser uma criança grande. Me levaram para a cozinha, onde meu primo e meu irmão me observavam, trêmulos, enquanto eu não parava de chorar. Eu me lembrava de tudo agora. Meu primo me contou que depois daquele episódio, aquela mulher começou a se aproximar cada vez mais da casa deles. Eles chegaram a vê-la no jardim, a ouvi-la se movendo embaixo da casa. Todos, exceto o pai deles, o tio Ricardo. Ele, sempre que percebia o medo dos filhos, saía enfurecido, gritando para que ela fosse embora. Vasculhava cada canto da propriedade, mas nunca conseguiu vê-la. Por isso, até hoje, eles têm dúvidas sobre o que realmente era aquilo. O que souberam por último é que a casa vizinha ainda está lá, com os mesmos velhinhos, que agora não saem de jeito nenhum.
Quanto a quem vive hoje na antiga casa dos meus primos, ninguém sabe se também presenciam alguma coisa. Eles preferiram não investigar mais. O curioso é o quanto essa lembrança mexeu comigo. Quer saber o motivo? Desde aquela reunião, onde me fizeram reviver um dos medos mais profundos que já senti e que eu havia enterrado na memória, algo estranho tem acontecido. Pelo menos uma vez por semana, algo me acorda no meio da noite. Escuto um som, como se algo estivesse se movendo debaixo do piso da minha casa. Já chequei. Há um pequeno vão lá embaixo, mas não há por onde algo poderia entrar. Talvez algum bicho, quem sabe. Mas deve ser só a sugestão, eu acho. Quase tenho certeza. Antes de irmos para o próximo relato, se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas histórias. Sua presença é importante e seu apoio é essencial. Bem, vamos continuar. Meu marido e eu trocamos alianças em 9 de fevereiro de 2010. Para economizar, decidimos comemorar o Dia dos Namorados e nosso aniversário juntos, geralmente optando por um fim de semana próximo a essa data. Nos primeiros anos, nossas celebrações eram simples e caseiras, pois ambos ainda tínhamos salários modestos. No entanto, conforme nossa situação financeira foi melhorando, começamos a expandir nossos horizontes e aventuramos além de Londres e dos condados vizinhos. Lá para o Natal de 2016, enquanto pesquisava lugares para passarmos o Dia dos Namorados, me vi cada vez mais imersa na estética do cottagecore. Na metade da década de 2010, essa tendência ainda não havia se espalhado tanto pelas redes sociais e a minha inspiração vinha principalmente do estilo japonês Mori, que celebrava tons neutros como bege, marrom, off-white, verde suave e vermelho terroso, e priorizava tecidos naturais como algodão, linho, lã e couro. Foi assim que, depois de passar horas contemplando essa estética, fiquei com uma verdadeira fascinação pela ideia de um retiro num chalé isolado para aquele Dia dos Namorados. Com o aval do meu marido, partimos para a busca e, eventualmente, escolhemos um chalé pequeno e acolhedor ao norte de Yorkshire. Marcamos a estadia de sexta-feira, dia 12, até domingo, dia 14, com planos de retornar na segunda-feira pela manhã. Quando fevereiro chegou, minha expectativa só aumentava. O trabalho estava uma loucura. O clima parecia mais sombrio do que nunca, e 2 dos nossos eletrodomésticos ameaçavam nos deixar na mão. Eu precisava desesperadamente de uma fuga. No dia tão aguardado, pegamos o primeiro trem para York, e de lá, seguimos de táxi até o chalé. O local superou todas as nossas expectativas. Diferente de muitos Airbnbs que costumam disfarçar suas imperfeições com ângulos estratégicos nas fotos, tudo ali exalava qualidade e cuidado. No primeiro dia, relaxamos na banheira espaçosa do andar de cima, depois exploramos uma vila próxima, onde aproveitamos a culinária de um pub local, bebemos algumas cervejas e, no fim, retornamos ao chalé para uma noite tranquila. A manhã seguinte foi pura serenidade. Sem compromissos ou demandas, era apenas nós dois e um fim de semana de tranquilidade pela frente. Preparei bacon e ovos e, depois de outro banho quente, nos aconchegamos na sala de estar e ficamos ali, simplesmente desfrutando do momento. Havíamos desligado nossos celulares, quase ninguém sabia onde estávamos, e o chalé ficava numa área completamente isolada. Por isso, foi um choque quando, já no começo da tarde, ouvimos alguém bater na porta da frente. As 3 batidas firmes, vindas do nada, nos pegaram de surpresa. Embora assustador no início, concluímos que talvez fosse o anfitrião com alguma mensagem importante, já que nossos telefones estavam desligados a manhã inteira. Assim que nos levantamos, puxamos os roupões com cuidado, garantindo que tudo estava bem fechado para evitar qualquer tipo de cena embaraçosa, e abrimos a porta. Diante de nós estava um homem com idade próxima à do meu pai, o que colocava ele entre os 50 e 60 anos. E logo atrás, estacionada na entrada, repousava uma grande van branca, sem qualquer identificação. Ele nos cumprimentou com simpatia,
e explicou que havia sido contratado pelos proprietários, junto com sua equipe de construção, para realizar uma reforma emergencial e que, por isso, precisaríamos deixar o chalé livre por umas 2 ou 3 horas. Meu marido e eu trocamos olhares, claramente confusos com a situação. Em nenhum momento o anfitrião do Airbnb havia mencionado reformas ou qualquer emergência, e nada na casa parecia exigir consertos imediatos. Quando levantamos a possibilidade de estar havendo um mal-entendido, o homem deu de ombros com uma indiferença irritante, dizendo que para ele trabalho era trabalho, e questionou quando seria conveniente para nós sairmos por um tempo. Meu marido, geralmente calmo e paciente, raramente perde a compostura, mas pagar quase 1.000 libras por um descanso interrompido claramente o incomodou. E eu podia ver que por dentro ele estava furioso. Tentando manter a situação sob controle, ele pediu ao homem que aguardasse alguns minutos, pois queria telefonar para o anfitrião e esclarecer tudo antes de tomar qualquer decisão. Nesse momento, o construtor mudou completamente o tom e, de repente, toda a cordialidade desapareceu. Com uma voz áspera e hostil, ele soltou um "Ei!" e interceptou a tentativa do meu marido de fechar a porta. A situação escalou quando ele disse, com uma firmeza quase ameaçadora: "Eu tentei fazer as coisas de forma amigável, mas se continuar dificultando, vamos fazer do meu jeito." Meu marido e eu trocamos um olhar incrédulo e indignado. "Como assim?" respondemos, espantados com o absurdo da grosseria. Enquanto ele continuava a insistir que saíssemos do chalé, meu marido soltou algo sobre chamar a polícia e bateu a porta na cara dele. Naquele instante não chegamos a acionar a polícia. Em vez disso, liguei para o anfitrião para verificar a veracidade da história que o homem contara. Passaram-se alguns minutos até que nos retornassem e, quando o fizeram, negaram veementemente que houvesse qualquer reforma planejada. Procuramos entender quem era aquele homem e o motivo de seu comportamento tão ameaçador, mas o anfitrião não tinha ideia de quem ele poderia ser. Eles nos aconselharam a chamar a polícia se não nos sentíssemos seguros e também ofereceram um reembolso total, caso preferíssemos interromper a estadia. O anfitrião e sua esposa, ambos aposentados que complementavam a renda com o aluguel do chalé, foram de uma gentileza exemplar. Então, ao invés de fugirmos logo ao primeiro sinal de problema, decidimos ficar nos sentindo gratos pelo apoio deles e determinados a aproveitar cada momento das férias que havíamos batalhado para tirar. Seja lá qual fosse o estranho plano daquele sujeito, estávamos razoavelmente seguros de que a simples menção à polícia o faria repensar qualquer ideia que estivesse tramando. E se não fizesse, bem, lidaríamos com isso quando fosse a hora certa. Se tivéssemos alguma noção do que estava para acontecer, qualquer pista que fosse, teríamos deixado o chalé em menos de 1 hora. Mas não houve sinal algum. Quando ele começou a se tornar agressivo, suas ameaças vagas e hostis só serviram para acender nossa defesa. Sem saber ao certo o que ele pretendia, decidimos permanecer. E foi só algumas horas depois que tudo começou a ruir. A noite começava a cair, aproximadamente 18 horas, e com a época do ano, o escuro já dominava o lado de fora. Claro, ainda estávamos inquietos com a visita perturbadora do sujeito mais cedo, mas meu marido encontrou um velho taco de cricket em um armário no andar de cima, o que nos trouxe um pouco de alívio. Além disso, as horas tinham se passado sem qualquer sinal do intruso. Então, cruzando os dedos, resolvemos seguir com nosso fim de semana romântico. Sem muita fome e sabendo que o pub ainda serviria até às 8, decidimos relaxar um pouco na banheira antes de ir até a vila para jantar. O andar de cima era configurado de forma que o banheiro ficasse na frente do chalé, enquanto o quarto ocupava a parte traseira. O quarto tinha um adorável par de janelas de madeira que se abriam para o jardim nos fundos, mas o banheiro possuía apenas uma pequena janela circular que só abria um pouco. Ao olhar por ela, era possível ver a entrada do chalé e um pedaço da estrada adiante. Estávamos na banheira quando pensamos ouvir um ruído vindo de fora. Meu marido saiu da água e espiou pela janela em direção à entrada. Vale dizer que ele é o tipo mais sereno possível, sempre equilibrando o meu temperamento mais acalorado. Mas essa é uma outra história. Vê-lo com medo era raro,
para não dizer inédito. Então, quando ele se virou para mim com aquele olhar de pavor puro, eu soube que a situação era séria. "Saia do banheiro e se vista", ele disse antes de correr para o quarto para fazer o mesmo. Aterrorizada porque ele ainda não tinha me dito o que havia visto, imaginei tudo desde um apocalipse zumbi até uma invasão. Enquanto me trocava, perguntei repetidamente o que estava acontecendo, implorando por uma explicação. "Tem gente lá fora, de máscaras. Precisamos nos esconder." Naquele momento eu sabia que tinha algo a ver com o homem que apareceu mais cedo. Não havia outra explicação. Só não entendia como tudo estava ligado. Coloquei quantas camadas de roupa pude, pensando que talvez precisássemos fugir pela porta dos fundos se os estranhos tentassem entrar pela frente. E então, bang, um som de impacto ecoou. Era uma marreta sendo cravada na porta da frente. Esse foi o sinal para sairmos de vez. Descemos as escadas apressadamente, vendo com nossos próprios olhos o estrago que os invasores já tinham feito na porta, e corremos para a cozinha, onde ficava a saída pelos fundos. Foi aterrorizante, mas lembro de ter pensado que, fosse lá o que fosse que aqueles homens queriam, envolvia o chalé e não a nós diretamente. Se apenas saíssemos de lá e ficássemos longe por algumas horas, tudo acabaria bem, certo? Infelizmente eu estava errada. Meu marido finalmente conseguiu destrancar as portas dos fundos, mas em vez de encontrarmos uma rota de fuga, deparamos com um homem de balaclava segurando um pé de cabra enorme. Estávamos encurralados. O sujeito com o pé de cabra nos ordenou que voltássemos para dentro, e logo outro mascarado apareceu, desta vez carregando o que parecia uma serra de tamanho considerável. Ele olhou para o meu marido e disse: "Se você fizer qualquer besteira, matamos a sua esposa." Essa ameaça foi suficiente para mantê-lo em silêncio. Eu, por outro lado, estava em pânico, falando sem parar, implorando que nos deixassem em paz, prometendo que iríamos embora e nunca contaríamos nada a ninguém. A única resposta que recebi foi: "Cale a boca." Na sequência, nos arrastaram para um dos quartos no andar de cima e nos forçaram a nos ajoelhar. Meu coração disparava, e todo aquele sentimento de que estavam ali apenas para roubar algo do chalé desapareceu completamente. O medo de que realmente fossem nos matar cresceu tanto que comecei a gritar, até que um deles enfiou uma fronha na minha boca para silenciar meus protestos. Logo depois vi um dos homens mandando meu marido entregar os nossos celulares, o que, paradoxalmente, me deu um fio de esperança. Pareciam mais organizados do que simples ladrões. Ao pegar nossos celulares, imaginei que fosse para garantir que não chamássemos a polícia quando saíssem. Consegui me acalmar um pouco até ouvir sons altos e agitados vindos do andar de baixo. Foi então que meu marido sussurrou para mim, lembrando que eles provavelmente não estavam ali por nós, mas procurando alguma coisa. Pelo barulho das marretadas, parecia que estavam atrás de algo escondido nas paredes. Enquanto éramos obrigados a permanecer em completo silêncio, podíamos escutar a destruição lá embaixo e também algumas trocas de palavras entre eles. Um dizia: "Tenta aqui." Logo depois ouvíamos uma marreta golpeando uma parede, seguida pelo som de madeira e gesso sendo arrancados. Continuaram com esse processo até que, finalmente, uma voz gritou lá embaixo: "Achei!" Não consegui ver o que tinham encontrado, mas era evidente que tinham achado o que procuravam, pois houve uma agitação generalizada. O homem que nos vigiava se inclinou para nós e sussurrou com tom ameaçador: "Não quero ouvir um pio até sairmos. Se tentarem algo, matamos vocês dois." Depois disso, ele partiu, e após mais alguns sons lá embaixo, o silêncio finalmente tomou conta do chalé. Nenhum de nós ousou se mover por um tempo que pareceu interminável. Mesmo achando que estávamos livres, eu não conseguia controlar o tremor. Na verdade, acho que tremia ainda mais naquele momento do que quando nos amarraram, vendaram e amordaçaram. Era puro medo. E logo depois, o esgotamento emocional, resultado do pico de adrenalina, tomou conta. Quando finalmente achamos que era seguro, meu marido conseguiu de alguma forma se soltar das amarras e depois me libertou. Ele tentou me consolar, mas a tensão acumulada foi demais, e eu desabei em lágrimas enquanto ele me abraçava. Nunca em minha vida me senti tão grata por estar viva. A sensação era como a de um pesadelo se tornando realidade.
Tudo parecia surreal. Assim que conseguimos nos recompor, decidimos descer as escadas para verificar o estado da casa. O chalé estava completamente vazio, mas descemos um degrau de cada vez, em completo silêncio, com receio de que algum mascarado pudesse reaparecer no que restava da moldura da porta da frente. Felizmente, ninguém retornou, mas ao chegar à sala da frente, ficamos de queixo caído com o estrago. Eles haviam usado uma marreta, uma serra e talvez outras ferramentas para destruir todas as paredes nas salas da frente e dos fundos. Era uma verdadeira zona. Entre o papel de parede rasgado e a poeira do gesso espalhada por toda parte, um padrão começou a se formar. Havia marcas de marreta em várias seções das paredes, mas apenas uma parte específica estava completamente destruída. Como tínhamos ouvido, eles sondaram as paredes até encontrar o que buscavam e então arrancaram toda aquela parte para retirar o que estava escondido. Olhamos atentamente para dentro do buraco que abriram, mas não havia qualquer vestígio do que antes estava ali. Eles também haviam destruído o telefone fixo, então, sem outra opção de comunicação, tivemos que caminhar até a vila para conseguir ajuda. Chegamos ao pub local e nos acomodamos em um canto. Quando os moradores souberam o que nos havia acontecido, não demorou para que formassem uma fila para nos oferecer cervejas e demonstrar solidariedade. Para mim, aquilo foi perfeito para acalmar os nervos, mas para o meu marido, que era o motorista designado para a volta a Londres, nem tanto. Algumas horas depois jantamos, fizemos chamadas para a polícia, o anfitrião do Airbnb e nossos familiares, explicando o ocorrido e nossos planos para os próximos passos. Em seguida, aguardamos no pub para prestar depoimento a um policial local, enquanto outros agentes seguiam até o chalé para isolar a área. Contamos tudo o que sabíamos, trocamos nossos contatos e então pegamos a estrada de volta para Londres. Ainda estávamos abalados, e se eles não tivessem arrombado a porta em pleno inverno de fevereiro, talvez até tivéssemos ficado até a última noite. No entanto, assim que chegamos em casa, nossa única vontade era tomar um banho quente e dormir cedo. Mas na manhã seguinte, enquanto tomávamos café, as especulações começaram. Conversamos sobre o quanto sentíamos pelo dono do chalé. Claro, o que passamos foi aterrorizante, mas saímos fisicamente ilesos, e nada foi levado além dos nossos celulares, ambos assegurados, felizmente. Mas nossos anfitriões, um casal de aposentados simpáticos, viram sua fonte de renda adicional virada ao avesso, seu investimento de vida destruído após terem colocado tanto em reformas. Então veio a pergunta: o que exatamente os homens mascarados levaram e a quem aquilo pertencia? Era evidente que o objeto tinha um valor tão alto, ou era tão comprometedora sua origem, que eles se sentiram obrigados a nos prender, vedar nossa visão e garantir que não pudéssemos chamar a polícia até terem o que queriam em mãos. Depois disso, só restaram perguntas sem resposta, que se tornaram cada vez mais fantasiosas. Eu gostaria de poder dizer que chegamos a alguma conclusão, ou pelo menos a uma teoria razoável, mas a verdade é que estamos completamente perplexos, assim como a polícia, ao que parece. Até onde sabemos, os proprietários não relataram nenhum item como roubado. E mesmo com as imagens das câmeras de segurança mostrando o grupo chegando, as provas não foram suficientes para qualquer prisão. O resto da história se desenrolou de forma mais burocrática, com reembolsos, pedidos de seguro e incontáveis recontagens do evento para amigos e familiares. Foi uma experiência horrível, mas, como eu disse, nenhum de nós ficou particularmente traumatizado e ambos seguimos em frente. Ainda assim, de vez em quando, há momentos em que eu daria qualquer coisa para saber o que, afinal, estava escondido naquela maldita parede. No dia 12 de fevereiro de 2015, o Departamento da Real Polícia Montada do Canadá, em Halifax, atendeu a uma ligação urgente de uma pessoa aterrorizada. O denunciante alertava que 3 indivíduos estariam planejando um massacre no Halifax Shopping Center, um centro comercial movimentado que abriga mais de 160 lojas
e recebe diariamente dezenas de milhares de visitantes. A data marcada para o atentado era 14 de fevereiro, um sábado que coincidia com o Dia dos Namorados, quando o local estaria repleto de casais comemorando a data. Na denúncia, 2 nomes foram mencionados: Randall Stephen Shepard, de 20 anos, e Lindsay Sulvanarat, uma jovem americana de 23. Ambos eram descritos como altamente perigosos e possivelmente armados até os dentes. Investigadores da RCMP rapidamente seguiram os passos da dupla, que os levaram até a residência de James Rushon Gamble, um jovem de 19 anos. Na madrugada da sexta-feira, 13 de fevereiro, policiais cercaram a casa de Gamble e se prepararam para agir. Na manhã de sábado, assim que os pais de Gamble saíram de casa para fazer algumas compras, mal chegaram ao final da rua antes de serem interceptados por agentes armados. O casal foi retirado do carro, algemado e levado para uma viatura de comando, onde começaram a ser intensamente interrogados. Os investigadores mantinham o motivo da detenção em segredo, mas o questionamento logo revelou a verdade. Todas as perguntas eram sobre o filho deles: se estava em casa, se estava sozinho, se havia mencionado algum plano para aquele dia e se possuía armas. As respostas eram vagas, até a última pergunta. Sim, James possuía uma arma e recentemente havia adquirido mais 2: um rifle de grande porte e uma espingarda calibre 16. Essas eram as armas que os policiais acreditavam estar destinadas ao ataque planejado para o shopping. Recuperar as armas era uma conquista importante, mas restava o dilema de como invadir a casa sem desencadear um violento confronto armado com o grupo. A operação da SWAT precisava ser rápida e decisiva para evitar baixas. Em menos de 1 hora, o líder da equipe SWAT deu a ordem de ação. Ao sinal, os oficiais invadiram a casa de Gamble com precisão e velocidade, vasculhando cada cômodo como uma engrenagem perfeitamente sincronizada, até restar apenas uma porta trancada. Com postura firme, arrombaram a porta e entraram no quarto, preparados para um confronto. No entanto, foram surpreendidos pelo silêncio absoluto. No quarto, deitado na cama, estava James Rushon Gamble, que havia tirado a própria vida com um tiro. Os demais suspeitos, contudo, não estavam lá. Inicialmente, a descoberta deixou as autoridades locais perplexas. Não conseguiam entender como Gamble havia se antecipado à chegada da polícia. Em nenhum momento os agentes ouviram disparos ao entrarem na residência, e embora tivessem seguido os passos de Shepard e Sulvanarat até lá, não encontraram nenhum dos dois. Logo, começaram a teorizar que o grupo de alguma forma fora avisado, antecipando a aproximação da equipe da SWAT, e havia reagido rapidamente. Contudo, antes que as autoridades se desesperassem com a possibilidade de que 2 potenciais assassinos em massa tivessem escapado, a verdade veio à tona. O informante anônimo era o próprio James Gamble, que havia deliberadamente privado seus cúmplices de acesso às armas antes de tirar a própria vida. Essa escolha, que muitos veriam como um ato de bravura, impediu que Shepard e Sulvanarat obtivessem as armas principais. Com as descrições e os rostos dos dois em todas as transmissões de emergência, a captura era apenas uma questão de tempo. Mas até estarem efetivamente sob a custódia da polícia, Shepard e Sulvanarat continuavam representando uma ameaça significativa à segurança pública no Canadá. Enquanto isso, no aeroporto internacional de Halifax, Stanfield, um jovem de cabelos loiros e jaqueta de couro preta aguardava na área de desembarque. Esperava por uma amiga que chegaria de um voo vindo do aeroporto internacional O'Hare, em Chicago. Eles já se comunicavam virtualmente há quase 1 ano, trocando ideias, pensamentos e planejamentos. Quando a amiga passou pela imigração canadense, a política de pré-checagem entre os Estados Unidos e o Canadá permitiu que ela entrasse após uma rápida verificação do passaporte. No entanto, um oficial de imigração notou que a garota trazia pouca bagagem e quase nenhum dinheiro, o que levantou suspeitas. O agente então pediu para checar o passaporte novamente e, ao ver o nome, percebeu que era Lindsay Sulvanarat. Com uma expressão que mudou de imediato, o oficial consultou seu computador e ficou pálido. Em questão de segundos, um segurança do aeroporto se aproximou
e pediu a Lindsay que o acompanhasse até uma sala de entrevista. Ao ser questionada sobre a razão de sua visita ao Canadá, Lindsay respondeu que estava ali para encontrar seu namorado, James Gamble, e que os dois planejavam passar o fim de semana do Dia dos Namorados juntos. A resposta não satisfez o agente de segurança, que pediu a Lindsay mais detalhes sobre o que realmente pretendiam fazer. A jovem respondeu em tom sarcástico: "O que qualquer casal faz no Dia dos Namorados?" Era uma história convincente à primeira vista, mas após uma breve inspeção de sua mochila, Lindsay encontrou dificuldades para justificar a presença de um chapéu com uma suástica entre seus pertences. Quando se recusou a responder outras perguntas, foi presa sob a acusação de fazer ameaças. O casal manteve-se em total silêncio durante o interrogatório, e todas as tentativas iniciais de extrair informações foram inúteis. Enquanto uma equipe de policiais tentava, sem sucesso, conseguir algum avanço, outro grupo descobriu uma verdadeira mina de dados nos blogs do Tumblr de Shepard e Sylvan-Arat. Ficou evidente que os 3 conspiradores haviam se conhecido na plataforma e se tornado próximos ao perceberem interesses em comum, como filmes de terror, heavy metal e ideologias de extrema-direita. O trio parecia ter uma fixação pelos responsáveis pelo massacre em Columbine, e Sylvan-Arat deu ao seu blog o nome de Atirador Escolar Ovelha. Violência é uma estética. O design de sua página, com tons de rosa pastel, contrastava fortemente com o conteúdo perturbador, que incluía imagens violentas em estilo de animação. Além disso, Lindsay demonstrava admiração por ideologias supremacistas brancas, o que soava contraditório, dado seu próprio histórico de ascendência do Sudeste Asiático. Embora suas posições políticas fossem claramente confusas, suas intenções eram precisas e bem definidas. Pouco mais de uma semana antes de embarcar para o Canadá, Sylvan-Arat postou uma imagem no Tumblr com a legenda: "Dia dos Namorados vai acontecer." Ela parecia determinada a provocar terror entre os inocentes de Halifax naquele dia, e se não fosse pelo corajoso informante anônimo e pela resposta ágil das autoridades canadenses, muitas vidas poderiam ter sido perdidas. De acordo com diversos relatos, foi Randall Shepard quem eventualmente cedeu primeiro. Não se sabe ao certo quais técnicas foram empregadas durante o interrogatório, mas ele acabou revelando tudo à polícia. James Gamble e Lindsay Sylvan-Arat eram os principais arquitetos do ataque, enquanto Shepard desempenhava o papel de incitador, como ele próprio definia. Todos planejavam abrir fogo no Halifax Shopping Center e, em seguida, tirar a própria vida, com James e Lindsay encarando isso como um ato de romance deturpado. Com a confissão de Shepard garantida, ele e Lindsay foram acusados de conspiração para cometer assassinato, conspiração para cometer incêndio criminoso, posse ilegal de armas com intenção de uso perigoso contra o público e ameaças feitas por redes sociais. Nenhum dos dois solicitou fiança ao comparecer ao tribunal e Lindsay se recusou a demonstrar qualquer sinal de arrependimento. Durante seu julgamento, em novembro do ano seguinte, Randall Shepard se declarou culpado da acusação de conspiração para cometer assassinato, recebendo uma sentença de 10 anos de prisão, que poderia ter sido muito mais severa se ele não tivesse colaborado com a investigação. Embora Randall tenha demonstrado algum nível de remorso após a prisão, Lindsay Sylvan-Arat permaneceu fria e distante diante da justiça. Em nenhum momento ela pronunciou uma única palavra durante as entrevistas policiais. Sua única reação era fitar em silêncio os interrogadores e o próprio juiz durante o julgamento. Diante disso, o magistrado a considerou uma ameaça contínua à sociedade, sentenciando-a à prisão perpétua, com um mínimo de 10 anos antes de ser elegível para a liberdade condicional. A defesa de Lindsay se indignou com a sentença rigorosa e rapidamente apelou. Contudo, especialistas em direito canadense observaram que ela tivera inúmeras chances de demonstrar arrependimento, e ao recusar-se a fazer isso repetidamente, seu apelo foi negado. Um dos elementos que influenciaram a negativa ao apelo de Lindsay foi um manifesto longo que ela planejava divulgar após o massacre em Halifax.
Em uma das passagens, ela declara: "Sempre sonhei em morrer em batalha, mas não como uma soldado, e sim como uma assassina." Esse trecho também faz alusão ao filósofo alemão Friedrich Nietzsche, quando Lindsay escreve: "Meu ódio transcende o bem e o mal." Em outra parte do manifesto, Lindsay descreve seu desejo por violência como anseios heróicos e afirma que luta por princípios, não por políticos. O que é moralidade depende de qual lado da arma você está. Com a arma na mão, eu sou Deus, afirma ela. Apesar do tom ameaçador que permeia o manifesto, ele também revela uma melancolia profunda. "Em todos os meus 23 anos de vida, nunca aprendi a amar alguém", diz em outra passagem. "Recebo o amor, mas ele passa por mim como água por uma peneira." Ela também escreve sobre as virtudes do isolamento e sua aspiração de se libertar de qualquer empatia. Após sua transferência para a instalação correcional central da Nova Escócia, Lindsay foi impedida de manter diários formais. Então passou a registrar seus pensamentos em qualquer material disponível. Certa vez um guarda encontrou uma anotação rabiscada no verso de um quebra-cabeça de Sudoku. "É estranho conhecer alguém e saber quase de imediato que deve morrer ao lado dessa pessoa", escreveu ela. Para James e eu, isso aconteceu simultaneamente. No início, éramos apenas conhecidos casuais, tendo encontrado os blogs um do outro no Tumblr, através do interesse comum pelo tiroteio de Columbine e pelas comunidades nacional-socialistas. Em menos de um mês já planejávamos nossas mortes. Hoje a jovem que criou a identidade de a nazista dos pesadelos demonstra pouco arrependimento pelo sangue que pretendia derramar naquele dia dos namorados. Ela também se recusa a acreditar que foi James Gamble quem fez a denúncia anônima que arruinou o plano deles. Para Lindsay, James tirou a própria vida como um último ato de rebeldia, preferindo isso a ser capturado vivo. Mas a realidade é bem diferente. Em um triste paradoxo, James Gamble salvou Halifax de um massacre que ele próprio ajudou a arquitetar. Por mais questionáveis que fossem suas convicções, ele merece algum crédito por essa ação. Pode soar polêmico para alguns, mas imagine por um instante que fosse Lindsay quem estivesse em posse das armas. Lindsay, que permaneceu impassível e sem remorso quando seus terríveis planos vieram à tona. Lindsay, que declarou que só voltaria para a América em um saco para cadáveres. Alguns anos atrás, decidi levar minha avó e uma amiga dela para uma viagem de férias ao Egito. Encontrei uns pacotes super em conta para uma cidade turística chamada Sharm el-Sheikh. As duas estavam enfrentando alguns problemas de saúde por causa do inverno rigoroso. Então pensei que seria um gesto bacana oferecer uma semana de sol para recarregar as energias. Comprei as passagens para o dia 9 de fevereiro e partimos de Heathrow logo cedo. O clima quente foi exatamente o que elas precisavam, e confesso que aproveitei bastante a companhia delas. Contudo, depois de alguns dias, comecei a me sentir um pouco sufocado. Enquanto minha avó e sua amiga estavam mais que satisfeitas em ficar na beira da piscina, trocando conversas e desfrutando de coquetéis sem álcool, eu sentia uma vontade crescente de explorar o lugar. Afinal, atravessara meio mundo para estar ali e queria conhecer mais sobre o país, experimentar a cultura e saborear uma comida genuinamente local, algo além da culinária europeia que dominava o menu do resort. Também ansiava por ter contato com as pessoas locais. E à medida que o dia dos namorados se aproximava, percebi que meu desejo por uma companhia mais íntima também crescia. Neste ponto, preciso fazer uma pequena revelação. Sou um homem gay. Na época, estava na casa dos 30 e, digamos, totalmente disponível. Embora não seja fã de romances fugazes ou aventuras passageiras, aquele momento do ano despertava em mim uma certa nostalgia romântica. E por mais bobo que pareça, comecei a me perguntar se poderia encontrar alguém especial para compartilhar um pouco de carinho naquele lugar tão exótico. Sei que pode soar clichê, mas confesso que tenho um lado sentimental que acaba cedendo a esses impulsos de vez em quando. Sabendo que o Egito não é exatamente um refúgio de tolerância,
para o estilo de vida LGBTQIA+, eu não esperava encontrar bares onde pudesse flertar despreocupadamente. Então, decidi dar uma olhada no Tinder para ver quem estava pela área. Passei o dia deslizando para cá e para lá, e entre alguns turistas e poucos locais que mostravam o rosto, um perfil me chamou a atenção. Ele era alto, moreno e realmente encantador. O tipo que faz qualquer um suspirar. A biografia dizia que ele trabalhava como gerente de resort e o inglês dele parecia impecável. Resolvi deslizar para a direita, meio cético sobre a possibilidade de um match, porque ele parecia sofisticado demais para mim. Enquanto isso, comecei a planejar uma ida à cidade antiga para explorar umas mesquitas e o comércio local. No dia seguinte, peguei um transporte do resort até a cidade velha, caminhei pelos mercados, fotografei algumas das coisas fascinantes que via pelo caminho. No retorno para o ponto de ônibus, passei por um café com Wi-Fi grátis. Como havia desativado os dados móveis para economizar, aproveitei para me conectar e enviar algumas fotos à minha avó, quase como um recado de brincadeira. Olha só o que você está perdendo. Bem quando estou tentando enviar uma foto, aparece uma notificação de combinação no Tinder. E era justamente o belíssimo egípcio que mencionei antes. Fiquei lá, olhando para a tela em pura incredulidade, pensando comigo mesmo. Esse deve ser o meu dia de sorte. Mal tive tempo de processar e ele já começou a escrever um olá. Era o suficiente. Nós trocamos mensagens por uns 30 minutos enquanto eu passeava pelas ruas, incapaz de conter um sorriso bobo. Quando contei que ficaria na cidade por apenas mais alguns dias, ele perguntou se eu gostaria de me encontrar com ele naquela noite. Se eu esperasse algumas horas até que ele chegasse em casa do trabalho e tomasse um banho, poderia aparecer por volta das 19 para um jantar e um filme. Ele perguntou se eu gostava de macarrão e como eu gosto de macarrão. Quando confirmei, ele prometeu preparar uma massa fresca e caseira para nós. A ideia me arrebatou, e depois de combinar de lhe enviar uma mensagem mais tarde, voltei ao resort com o coração leve. Assim que cheguei, minha avó percebeu que algo estava acontecendo. Ela notou o sorriso no meu rosto, não dava para disfarçar. Embora ela tenha demorado mais que meus pais para aceitar quando me assumi, com o tempo tornou-se uma verdadeira aliada. Naquele momento, ela foi a primeira a perceber o brilho nos meus olhos e, sem cerimônia, começou a me bombardear com perguntas, rindo com sua amiga como duas adolescentes. Expliquei que iria jantar com um amigo e que, caso a noite fosse boa, talvez só voltasse pela manhã. Após a onda de risos, minha avó e sua amiga ficaram todas carinhosas, me desejando uma noite incrível e boa sorte. O homem com quem eu estava trocando mensagens, chamemos de Noah, enviou o endereço do seu apartamento, próximo à cidade velha. Disse que não teria vinho para oferecer, mas que o molho do macarrão já estava no fogo e que estava ansioso para me conhecer. E eu, claro, estava igualmente animado, talvez até mais do que deveria, a ponto de ignorar qualquer reflexão sobre se aquilo realmente era uma boa ideia. A empolgação era tanta que nem me passou pela cabeça que Noah poderia ser apenas uma fantasia. O primeiro sinal de alerta só surgiu quando comecei a caminhar na direção do apartamento dele e notei o estado de conservação do prédio. Não era um completo abandono, mas estava longe de parecer o lar de alguém que, pelas fotos, transmitia uma imagem de riqueza e elegância. Aquela construção simples e desgastada não condizia com o Noah que eu imaginava. Mas, em vez de ouvir meu próprio instinto e reconsiderar, ignorei qualquer receio. Aquela era minha chance de uma noite memorável e segui em frente quando deveria ter dado meia volta. No final, paguei caro por não ter ouvido minha intuição. Cheguei ao apartamento com o número que ele havia me passado e bati na porta. Do outro lado, um silêncio absoluto. Talvez eu tenha uma expectativa um tanto otimista ao esperar ouvir uma música suave ou o som de algo sendo preparado na cozinha quando visito alguém para um encontro. Mas aquele silêncio completo me deixou inquieto. Então, a porta se abriu e quem apareceu não era Noah, nem de longe. Era um homem desconhecido, barbudo e com um porte robusto que, estranhamente, sabia o meu nome. Foi tão inesperado que fiquei sem reação por alguns instantes. Meu primeiro pensamento foi que havia caído em algum tipo de armadilha.
Mas o homem me chamou pelo nome e com um tom amigável me convidou a entrar, explicando que era amigo de Noah e que ele chegaria em poucos minutos. Mesmo assim, hesitei. Algo me dizia que havia algo errado. O homem, percebendo meu desconforto, disse algo que de início teve um efeito tranquilizador. Apesar do sotaque carregado, ele explicou em um tom que parecia acolhedor. Não se preocupe, eu sei que você e Noah marcaram um encontro. Eu prometo sair assim que ele chegar. Essa fala, dita de forma calorosa, conseguiu me deixar um pouco mais à vontade, mas, por mais que eu possa ser ingênuo, não sou tolo. Decidi então recusar o convite educadamente. Disse ao homem que preferia esperar do lado de fora, que ligaria para Noah ou mandaria uma mensagem para saber onde ele estava. Agradeci, acenei com um leve sorriso e comecei a descer as escadas. Só que, internamente, já sabia que talvez estivesse tomando essa decisão tarde demais. A expressão do homem mudou instantaneamente. De amistosa e sorridente, tornou-se fria e inexpressiva em um piscar de olhos, e isso me deu uma certeza instintiva de que a situação estava prestes a desandar. Quando eu já estava descendo as escadas, ouvi gritos ecoando atrás de mim. A voz era de um homem, carregada de raiva, e minha primeira impressão foi de que era o mesmo homem com quem eu acabara de falar, enfurecido por eu ter desmascarado algum tipo de golpe. O medo de ser perseguido tomou conta de mim, e só pensei em uma coisa: correr escada abaixo o mais rápido possível. Enquanto descia em disparada, percebi, aterrorizado, que sim, ele realmente estava me seguindo. Assim que cheguei à rua, dei de cara com 2 policiais bem na minha frente, como se fossem enviados por algum milagre justo quando eu mais precisava. Comecei a explicar no inglês mais simples que conseguia o que estava acontecendo, torcendo para que me entendessem. Mas enquanto eu falava, a expressão deles começou a mudar, e logo percebi que aqueles homens não estavam ali para me socorrer. Ambos lançavam olhares gélidos, e tudo o que consegui fazer foi gritar desesperado: "Espera! Espera! Espera!" Foi quando um deles sacou um cacetete de madeira enorme. Daí em diante, minha memória fica nebulosa. Sei que me levaram de volta ao apartamento de onde eu tinha acabado de sair, mas não saberia dizer se fui arrastado ou se consegui caminhar por conta própria. A próxima lembrança que tenho é de estar sendo golpeado com socos e chutes, enquanto o homem que abriu a porta fazia perguntas em inglês. No início, tentei responder, mas sentia o gosto de sangue na boca, e qualquer tentativa de falar saía mais como gemidos do que palavras. Cuspi o sangue para tentar articular algo, mas isso só provocou golpes mais fortes. Logo, as perguntas mudaram para a minha sexualidade e sobre os motivos pelos quais eu estava na cidade velha naquela noite. Nesse ponto, o esquema deles começou a ficar mais claro. O convite de Noah parecia, evidentemente, uma armadilha. Eu já estava, infelizmente, familiarizado com o conceito de agressões motivadas por homofobia no Reino Unido, mas a presença da polícia como parte disso me aterrorizava profundamente. Para você ver o quanto eu estava em pânico, quando finalmente me algemaram e me empurraram para dentro de um carro de polícia, senti uma estranha sensação de alívio. Achei que, dali em diante, o sofrimento físico iria cessar e que o processo seguiria por uma via mais formal, legal. Porém, eu estava apenas meio certo. Aproveitaram cada oportunidade para me socar, chutar ou me arremessar contra as paredes, e quando perguntei qual era a acusação contra mim, a resposta foi direta: depravação. Na época eu nem sabia o que depravação significava, muito menos que existia uma lei contra isso no Egito. E essa completa falta de clareza sobre o que eu estava enfrentando deixava meus nervos à flor da pele, esticados ao limite, em cada um dos minutos que passei naquela cela. Só comecei a entender realmente o que estava acontecendo quando um representante do escritório de relações exteriores britânico veio me ver. Nunca imaginei que ver outro britânico me traria tanto alívio, e só o fato de ele me tratar com dignidade já quase me fez chorar. Seu nome era Charlie, e por mais que encontrar alguém conhecido fosse reconfortante, as notícias que ele trouxe não eram exatamente animadoras. Ele me explicou que o Egito possui uma lei chamada Artigo 9,
que criminaliza qualquer intimidade fora do casamento. Na prática, essa lei, que teoricamente combate o adultério, é usada para tornar a homossexualidade um crime. Se alguém é acusado de violar essa lei, pode enfrentar de 6 meses a 3 anos de prisão. Quando ouvi as palavras 3 anos de prisão, senti um aperto no estômago que quase me fez perder o controle. Eu estava à beira de um ataque de pânico até que Charlie conseguiu me acalmar. Ele me assegurou que o escritório de relações exteriores estava pressionando o governo egípcio em meu favor, mas que eu precisaria colaborar também. Isso significava manter silêncio absoluto sobre a minha sexualidade. Se me fizessem perguntas, eu deveria responder apenas com "não me recordo" ou "minhas intenções eram puramente platônicas". Essas 2 frases seriam minha linha de defesa, repetidas até que a polícia desistisse das acusações por falta de provas. Charlie parecia saber exatamente o que fazer, como se já tivesse lidado com situações semelhantes muitas vezes antes, e isso me deu confiança de que tudo ficaria bem. Antes de sair, ele enfatizou repetidamente: "Não diga absolutamente nada. Seu silêncio é o que vai te salvar." Ele tinha razão. Mas, meu Deus, a polícia egípcia usou todos os truques possíveis para tentar arrancar uma confissão. Nos últimos interrogatórios, eles me diziam coisas do tipo: "Se você confessar que é gay e admitir o que tentou fazer, nós te deixamos ir." Eles tentavam parecer genuínos, o que tornava tudo ainda mais revoltante, pois era claro que só queriam me incriminar e aplicar uma punição severa. Eu segui as instruções de Charlie à risca e, no final, eles acabaram me soltando. Prefiro não entrar em detalhes sobre o reencontro com minha avó. Basta dizer que foi cheio de emoção, lágrimas e pedidos de desculpas. Antes de voltarmos para casa, conversei brevemente com Charlie ao telefone. Ele me tranquilizou, dizendo que nenhuma acusação adicional seria feita. Agradeci profundamente, e ele, com a humildade de sempre, disse que estava apenas cumprindo seu trabalho, como qualquer outro funcionário de gravata. Para mim, porém, ele foi muito mais do que isso. No momento em que eu estava à beira de um colapso, ele foi meu herói. O tipo de herói silencioso e discreto que dificilmente você imagina existir. Antes de irmos para o último relato, se ainda estiver por aqui, comente o horário que está assistindo. Gosto de saber quem assiste os relatos até o final. Bem, vamos continuar. Ao entardecer do Dia dos Namorados de 2007, próximo das 6 horas da tarde, o jovem franco-canadense Philippe Leys, de 23 anos, sentou-se para jantar em Saint-Didace, sua pequena cidade natal em Quebec. Assim que terminou a refeição, ele calçou suas botas, pegou as chaves do carro e partiu rumo a uma cidadezinha chamada Yamachiche, uma viagem curta. Em Yamachiche, Philippe era dono e operador de um pequeno chiqueiro, onde contava com a ajuda de seu irmão mais velho, Mathieu, para cuidar dos porcos. Mas naquela noite, uma forte tempestade de neve havia prendido Mathieu em outras tarefas relacionadas à remoção da neve pesada que se acumulava. Philippe então convidou seu pai para acompanhá-lo no lugar do irmão, mas o homem recusou, desencorajado pelo frio intenso. Uma escolha que mais tarde lamentaria profundamente. Em casa, aguardava-se que Philippe voltasse por volta das 9 ou 9:30 da noite, já que seu trabalho com os porcos costumava durar entre 2 a 3 horas. No entanto, quando o relógio marcou 2 da manhã e Philippe ainda não havia retornado, sua mãe começou a telefonar para o chiqueiro, preocupada. Sem resposta ao telefone, o pai e o irmão de Philippe decidiram ir até Yamachiche para saber o que tinha acontecido. Ao chegarem ao chiqueiro, os dois encontraram o caminhão de Philippe parado, com a porta traseira aberta e as chaves ainda na ignição. Parecia que o veículo estava ali há algum tempo, pois a neve começava a se acumular nas bordas da carroceria. O motor estava em perfeito estado de funcionamento, e no banco traseiro havia uma bolsa contendo as roupas de trabalho de Philippe. Eles notaram que as roupas ainda tinham sujeira recente e os porcos haviam sido alimentados,
o que indicava que Felipe desapareceu logo após terminar suas tarefas. Chamaram por ele, na esperança de encontrá-lo por perto, mas só obtiveram em resposta os guinchos e grunhidos dos porcos, como se Felipe tivesse simplesmente evaporado. Às 6 da manhã, Mathieu e o pai retornaram a Saint-Didas. Depois de uma ida ao hospital mais próximo, entraram em contato com a polícia para comunicar o desaparecimento de Felipe. Nos dias que se seguiram, a polícia de Quebec lançou uma busca em grande escala. Utilizaram cães farejadores especializados, helicópteros e mobilizaram legiões de voluntários de toda a região. No início, os esforços mostraram-se promissores, mas poucos dias depois, uma tempestade de neve monumental cobriu a área com uma camada espessa de quase 3 metros de neve. Os voluntários se esforçaram ao máximo, sondando os montes de neve com bastões e varas. Mas, frustrantemente, nenhum sinal de Felipe foi encontrado, e a operação de busca foi interrompida no dia 23 de fevereiro. Após o frustrante fracasso nas buscas, a polícia começou a sugerir que Felipe poderia ter viajado para longe com o objetivo de acabar com a própria vida, ou que talvez tivesse desaparecido voluntariamente, querendo recomeçar em outro lugar. Sua família, no entanto, prontamente refutou a possibilidade de suicídio, e uma investigação provincial concordou que essa hipótese era pouco provável, uma vez que não havia nenhuma nota de despedida ou indícios de restos mortais. A ideia de que ele teria fugido também parecia improvável, considerando que todos os seus bens pessoais estavam em casa e sua conta bancária permanecia inalterada desde o desaparecimento. Mas então, cerca de 3 semanas depois do sumiço de Felipe, uma nova e perturbadora teoria surgiu. Em um certo dia, Mathieu recebeu uma ligação de um dos detetives que investigava o caso. O detetive questionou se ele havia percebido algo fora do comum no esterco dos porcos. Mathieu respondeu que não, até que de repente entendeu a insinuação do detetive. Ele estava descartando o esterco dos porcos há semanas, e durante esse tempo, ninguém pensou em examiná-lo para verificar se poderia haver vestígios de Felipe. Peritos forenses foram convocados às pressas para recolher tudo o que conseguissem dos dejetos dos porcos, mas, mais uma vez, nada foi encontrado. Contudo, a coleta ocorreu semanas após o desaparecimento, e embora houvesse uma pequena chance de ainda restar algo nos sistemas digestivos dos animais, era impossível descartar completamente a horrenda hipótese de que Felipe tivesse sido devorado pelos próprios porcos. Com 1,73 m de altura e cerca de 68 quilos, Felipe não era um homem grande, e sabe-se que porcos podem mastigar carne e ossos até que qualquer vestígio de corpos desapareça por completo. Mesmo assim, se algo assim tivesse acontecido, seria esperado que Mathieu notasse um pedaço de tecido ou uma ponta de cadarço entre os dejetos dos porcos. Talvez ele pudesse ter visto, mas se ele não estava realmente procurando, talvez tenha passado despercebido. Afinal, imaginar que Felipe poderia ter sido devorado é algo horrível demais para se considerar, até que um detetive sugeriu essa possibilidade. As chances de que Felipe tenha desmaiado no chiqueiro e sido totalmente consumido pelos porcos, em um intervalo de 5 horas, são muito remotas. Segundo a polícia de Quebec, essa não é uma teoria que eles consideram seriamente, mas tampouco é algo que possam descartar por completo. 5 anos depois do desaparecimento de Felipe, seu pai foi ao tribunal provincial para declarar oficialmente a morte do filho. Embora ele resistisse a esse ato e esperasse que Felipe um dia retornasse, as dificuldades financeiras o obrigaram a tomar essa decisão, pois apenas declarando o filho morto, ele teria acesso à conta bancária e às apólices de seguro de Felipe. Ou talvez sua suposta esperança fosse, na verdade, uma negação, uma recusa em aceitar que algo tão trágico pudesse ter acontecido ao seu amado filho. Ei pessoal, obrigado por ouvirem. Clique no sininho de notificações para ser alertado de todas as futuras narrações. Lanço vídeos novos todos os dias por aqui. Espero te ver nos próximos. Agora na tela vou deixar outros 2 bons vídeos que sei que irão gostar. Te vejo por lá.